A educação visa melhorar a natureza do homem. Carlos Drummond de Andrade. Quem não gosta de ser atendido como se a sua presença fosse muito importante? Conhecer uma pessoa e se aproximar de alguém se torna muito interessante, mas conhecer alguém educado, com palavras calmas, serenas, é bem melhor. Em nossa comunicação, costumamos tratar as pessoas na mesma moeda. Se nós tratamos bem, então é sinal que fomos também tratados assim. Se agem mal conosco, é sinal que nós vamos também agir mal com esta pessoa. Ora, por que então não agimos de maneira sempre educada? Este é um válido questionamento social. Estamos aos poucos perdendo a elegância da comunicação. Muito obrigado, com licença, que bom te ver aqui. Você fica tão bem de azul. Posso falar agora? Que bom encontrar você. Acho que estamos perdendo um pouco disso. A elegância sempre foi muito bem vista em anos anteriores. E até hoje ela é uma forma interessante de se comunicar melhor no nosso dia a dia, seja na questão pessoal ou na questão profissional. Especialmente em relação a algumas pessoas que ainda se importam com um pouco de elegância, com um pouco de educação no nosso dia a dia. Estamos aos poucos perdendo estas palavras nobres e educadas, e parece que as gerações atuais estão ainda mais fortemente descaracterizando estes valores. Naturalmente, nós temos a ideia de que os jovens têm esse instinto mais rebelde, são um pouco mais rebeldes, mas a questão não é ser jovem ou não ser rebelde, é uma questão de civilidade no nosso dia a dia. Se você é daqueles e daquelas que ainda se preocupa com essa civilidade, com essa educação na comunicação, com essa elegância nas palavras, você sabe exatamente o que nós estamos conversando aqui. Ser educado e ser elegante nas conversas não é uma mera divisão de classes sociais, em que o senso comum nos cita que os ricos são educados e os pobres não são. Essa ideia nem faz mais sentido. Ser educado e ser elegante com as pessoas não depende de classe, não depende de estudos. Depende da nossa própria noção de civilidade, da nossa própria noção de ser humano. E é preciso prestar um pouco mais atenção em relação a isso. Ser educado e ser elegante é uma forma de nos aproximar das pessoas. E quem tem esse conhecimento não faz ideia da grandeza dessas caracterizações. Aproximar-se das pessoas e ser elegante com elas faz com que nós tenhamos vantagens inimagináveis na sociedade. Em uma entrevista de emprego, geralmente você age com educação, age com civilidade, porque ali você sabe que existe um emprego em jogo. Ali você sabe que existe uma oportunidade para se conquistar um trabalho. Então, você usa palavras mais calmas, você geralmente cria um personagem em você para apresentar àquele que está te entrevistando uma visão clara de que você fala bem, de que você tem boa desenvoltura. Mas será que nós sempre vamos agir deste modo? Porque se você for contratado ou contratada, um dia realmente vão te conhecer. E aí aquela pessoa super educada na entrevista de emprego continuará educada posteriormente? A educação nos faz aproximar das pessoas. E apenas vestir um personagem numa entrevista de emprego ou porque estamos interessados em algo não resolve absolutamente nada, porque um dia vão nos conhecer de verdade. Então, por que não ser educado sempre? Por que não se acostumar com a ideia de que nós somos elegantes, de que nós falamos muito obrigado, de que nós falamos com licença, de que nós permitamos que antes de nós falarmos e interromper uma conversa, primeiro nós esperamos e depois falamos com tranquilidade,
com civilidade e um pouco mais de sorriso no rosto. Então, por que não ser elegante sempre? Ser elegante não é apenas vestir roupas, vestir um terno, ou no caso das mulheres, um vestido bonito. A educação e a civilidade não estão ligados apenas na questão da vestimenta, mas no jeito de conversar com as pessoas, no jeito de falar com as pessoas. Em tempos pretéritos, a educação estava ligada à civilidade, e as pessoas tinham isso muito em mente. Geralmente se andava nas ruas, como nós vemos algumas imagens e filmes relacionados aos séculos 19 e 20, pessoas bem vestidas, bem alinhadas e, na maior parte das vezes, falando de maneira educada com as pessoas. Falando bom dia, muito obrigado, palavras que representam uma comunicação muito bem alinhada. Talvez até hoje muitas fazem isso, só que essa ideia vai se expandindo de uma maneira que cria certas interpretações fora do contexto que os antigos traziam. Não é uma questão de querer voltar ao passado para se fixar nele, mas apenas pegar algumas referências que são interessantes na nossa vida profissional. Parece que as pessoas antigamente tinham uma postura diferente. Além de se sentar bem, de se comunicar bem, falavam com palavras bem educadas, falavam com palavras com bons destinos, falavam de um jeito que você tinha o prazer de estar ali e escutar aquela pessoa sempre. Não apenas nos atos, não apenas nas posturas, mas também no jeito de conversar, no jeito de expressar as palavras. As pessoas sabiam falar bem, não usavam com falta de educação, não usavam de palavrões no seu dia a dia, não usavam de palavras que vinculam-se a xingamentos. E todos os outros queriam ouvir, porque eram palavras educadas, eram palavras gentis. A educação neste período sempre foi um grandioso diferencial. Os homens eram reconhecidos porque vestiam-se bem, falavam devagar, falavam com educação, abria a porta do carro para as pessoas, presenteava as pessoas que amava. Eles eram reconhecidos com um ardor romântico, com uma visão de que a educação estava vinculada ao seu cotidiano. Este era um atributo de simplicidade dessas pessoas. Este era um atributo de características simples. Uma vida simples, que não se exige ter alguma coisa, mas exige-se ser alguém interessante para se portar e comunicar-se com alguém. Esse tipo de comportamento era muito vinculado a práticas intelectuais. As pessoas liam muitos livros, tinham muito valor às produções artísticas, mas voltadas a uma questão romântica. Então essa visão intelectual acabava produzindo pessoas com comportamentos de nivelação intelectual, valorizando as palavras positivas, as famosas palavrinhas mágicas, como os pais e as mães costumam brincar com as crianças. Palavras que infelizmente vão se perdendo com o tempo. Hoje, infelizmente, estas palavras educadas, esta elegância foi abandonada por alguns grupos que representam e carregam ideologias e idealizações que descaracterizam a visão de educação. Aliás, termos mal educados, palavrões, xingamentos e apenas mostrar-se para as pessoas tornou-se algo muito comum, tornou-se algo muito banal, tornou-se algo que é até legal e, o pior, causa audiência. Pouco a pouco, a falta de educação tem ganhado a expansão midiática. Na escola e na faculdade, particularmente, tem uma convivência muito grande com isso. Professores, às vezes, que chegam até os alunos de ensino médio ou faculdade com uma maneira um pouco desrespeitosa, um pouco agressiva, um tanto quanto violenta, não ganha a atenção dos alunos. Muito pelo contrário, cria um certo afastamento, cria-se uma repressão em relação a eles. Isso também conseguimos ver pelos lados contrários. Geralmente, alunos e alunas que falam com o professor de uma maneira educada, fazem um pedido de uma maneira educada, realizam uma pergunta da disciplina de uma maneira educada, de uma maneira elegante. Esse aluno, essa aluna, com certeza,
terá destaque em relação às conversas dos professores no dia a dia. Porque a elegância que uma pessoa se apresenta no ambiente escolar, no ambiente universitário, a educação, um jeito simples, um jeito singelo, faz com que as pessoas se aproximem de você, faz com que as pessoas queiram conversar com você. Então, o jeito elegante, o jeito estiloso, a educação, a serenidade, a humildade aproxima as pessoas. Não apenas no campo escolar, mas em qualquer realidade que você desenvolva esse tipo de idealização. Uma das razões que poderia talvez explicar este afastamento da elegância seja a própria utilização da internet. Como dizia o filósofo polonês Zygmunt Bauman, a tecnologia tem uma espécie de magia, o celular tem uma espécie de magia, porque ele aproxima as pessoas que estão longe e distanciam as pessoas que estão perto. Naturalmente, a internet e todas as aparelhagens facilitou muito a nossa vida, facilitou muito alguns conceitos que nós trabalhávamos ao longo dos nossos trabalhos. Todavia, sua utilização sem controle, sua utilização de maneira absurdamente incontrolável, pode fazer com que determinadas atitudes sejam impensadas e no nosso dia a dia nós convivemos com pessoas que trabalham com a ideia de que a falta de educação é interessante e a falta de educação gera audiência e a falta de educação pode ser normal porque eu nasci assim, eu cresci assim e nada vai me fazer mudar. Em análise muito específica, jovens, adolescentes que têm contato muito grande com a tecnologia, geralmente se afastam das pessoas. Geralmente se afastam de pequenos grupos até vinculados à sua idade, se afastam do dia a dia da comunicação das pessoas porque se prendem demais a telas. Estabelecem uma comunicação muito grande na sua vida online. E, naturalmente, na vida online, ser educado não é algo muito comum. Na verdade, a frieza no contexto online é muito comum, é muito presente. Então, a vida educada, a comunicação elegante, a comunicação de etiqueta vai se perdendo ao longo dos dias. As aparelhagens eletrônicas ampliam muitas das nossas habilidades, porém diminui uma das grandes habilidades do mercado, da vida pessoal e da vida profissional, que é a boa comunicação. Que é a comunicação com as pessoas, que é o que ganha o contato e a beleza de se relacionar com os demais dentro do nosso ambiente social. Muitas vezes as redes sociais podem permitir que conversas não elegantes sejam normais. Todavia, no cotidiano profissional, conversas não elegantes, conversas mal educadas, conversas muito impetuosas, não são valoradas e não nos trazem, muitas vezes, uma admiração em relação aos demais. Nessa ótica, as novas gerações estão vindo com uma visão de que as palavrinhas mágicas, o muito obrigado, o com licença, o bom dia, o que bom te ver, o elogio, essas coisas vão se desfazendo ao longo do tempo e toda aquela frieza por falta de análise e cuidado das famílias vão se tornando comuns. E toda aquela comunicação educada, aquela comunicação antiga vai se desromantizando, vai se descaracterizando até chegarmos a uma discussão em que a falta de educação é tão comum que uma mísera educação, um mísero sinal de elogio torna-se um grandioso destaque profissional. Crianças e adolescentes frequentemente vêm convivendo em ambientes que a educação não é padrão. Você que é pai, você que é mãe, talvez possa não perceber isso em relação aos seus filhos. Mas quanto mais os seus filhos convivem com um ambiente mais elegante, convivem com palavras que representam uma comunicação melhor, isso no futuro fará uma diferença imensa em relação à sua vida pessoal e à sua vida profissional. Vocês não têm noção
da tamanha diferença que faz uma conversa bem educada. Vocês não têm noção da tamanha diferença que uma elegância na comunicação produz em relação aos efeitos que se estabelece em uma comunicação. Seja numa conversa de família, seja numa conversa entre amigos, seja uma pessoa que você acabou de conhecer. Uma pessoa educada chama atenção. Palavras elegantes, palavras serenas, elogios verdadeiros chamam a atenção. Até mesmo as críticas elegantes, elas são mais valorizadas, porque são críticas que não ousam falar de uma maneira mal educada. São críticas que, faladas e expressas com detalhes, sem muita rispidez, são analisadas de uma maneira muito mais clara e mais compreendida em relação às pessoas. Uma boa educação, uma elegância na fala. Boa noite, obrigado, que bom que você veio. Isso aproxima as pessoas. Parem com essa idealização de que a falta de educação é legal e que você nasceu assim e que por causa de uma outra influência. Não. A elegância vem de um processo educativo. E mesmo que talvez você não conviva com muita gente que estabeleça isso, você pode adquirir isso no seu dia a dia. Você não faz ideia de como uma boa comunicação e educada faz as pessoas se aproximarem de você. Comece no seu dia a dia agindo com um pouco mais de elegância nas palavras. Volte com aqueles valores que algumas situações deixaram se perder, sabe-se lá por quê. Elogie as pessoas, diga muito obrigado, estabeleça uma comunicação elegante. Você vai perceber que as pessoas vão passar a gostar mais a conversar. Você vai perceber que as pessoas passarão a querer conversar mais com você. Passarão a querer estabelecer com você mais comunicação. E se você trabalha com pessoas ou convive em ambientes que tem muitas pessoas, você não faz ideia das vantagens que você terá comunicando-se de uma maneira elegante. Seja elegante. Prazer. Que bom conhecer você. Por favor, me perdoe. Agradeça e sorria para os outros. Espere a sua vez. Não interrompa. E quando alguém gritar com você, seja elegante. Pode ser difícil, mas a elegância ganha qualquer gritaria. Quem grita, quem é deselegante, afasta as pessoas. Na nossa comunicação, sempre queremos trazer as pessoas de volta. Então, um processo de educação pode começar com você a partir de agora. Quer que as pessoas se aproximem de você? Comece sendo um pouco mais educado. Comece sendo um pouco mais elegante. Você pode perceber que a vida se torna mais calma e a vida se torna mais bela quando a educação e a elegância passa a fazer parte das nossas conversas.